Não havendo mais nada a tratar, terminado o expediente, passaremos agora ao tema livre, escrito pelo primeiro vereador, professor Giovanni. Tem 15 minutos, podendo ou não ceder a partes. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, boa noite. Estou vendo que eu estou inaugurando um microfone novo aqui, né? Sempre bom, nova tecnologia. Nosso tamanho ficou bom, né? Né? Verdade. Muito bem. Então, hoje eu selecionei uma pauta aqui e vou falar um pouquinho sobre a questão do Dia das Crianças que se passou, né? Eu coloquei uma matéria falando sobre a questão da educação, do investimento na educação. Nós, professores, educadores, a gente tem a educação como uma missão, né? E aí a gente realmente acredita que é o único jeito de mudar um país, uma nação, é através da formação educacional, da formação do caráter do cidadão, né? Então, eu coloquei uma matéria nesse sentido. E aí, então, vamos falar das questões que permeiam a formação, os cuidados com a criança, né? Eu vim de uma cidade pequena, vivi no sítio até os 10 anos, e depois é que me mudei para a cidade. E depois vim para Mairinque com 14 anos, e já estou aqui há 35. E a gente vai vendo, então, a mudança que vem acontecendo nos últimos anos com relação à proteção da criança, a proteção integral na formação dessa criança. Coisas que a gente tinha como natural, como normal, hoje não é mais. A relação dos pais, né, como primeiros educadores com os filhos, hoje é pautada por uma série de questões legais, tem aí o ECA para proteger a criança que sofre maus tratos, sofre abuso, e por aí vai, né? A criança hoje, quando ela vai para a creche, já tem essa visão da escola. A creche não é somente um depósito de criança para ser cuidada, como era antigamente, mas já é uma escola onde já se inicia o processo de aprendizagem. E aí vai até a formação no ensino básico, que encerra-se no ensino médio. A partir daí, o ensino superior não é obrigatório, faz quem pode, faz quem quer, faz quem entende as oportunidades que tem hoje, mas o fato é que a educação básica, que vai até os 17, 18 anos, é prioridade, é obrigação do Estado fornecer uma educação básica de qualidade e com todos os elementos que compõem o cuidado a essa criança. Então, aí entra a questão das escolas, que têm que ser limpas, bem cuidadas, detetizadas. Entra a questão da merenda escolar, a criança tem que ter uma boa alimentação para poder aprender, e assim vai, né? Uma criança que apresenta problemas de ordem psicológica, elas são encaminhadas, têm que ser encaminhadas. Uma criança com necessidades especiais, a gente viu hoje a resposta de requerimento aí, nós temos 74 cuidadores para crianças que têm necessidades especiais. E isso é obrigação do Estado. Os pais têm que saber disso. Não é favor, não tem que ser favor político. Isto é obrigação do Estado. Está na Constituição esse dever de cuidar bem da criança, de fornecer oportunidade para todos. Eu vejo, às vezes, alguns questionamentos sobre cota, da validade das cotas, né? E hoje, a gente tem um quadro no Brasil que, sim, as cotas são válidas. Então, hoje existe cota para ensino público. Então, a criança que estuda no ensino público, depois ela tem uma cota para entrar na universidade, a cota racial, a cota do indígena. Hoje nós temos aí um dever histórico, né,
de fornecer essas oportunidades. Por quê? Porque se faz uma avaliação, né, a gente vê que historicamente não se deu oportunidade igual para todos. Então vai chegar um momento que nós podemos dizer, não, a cota não é mais necessária, porque todo cidadão brasileiro tem as mesmas oportunidades. E isso vai demorar bem ainda para acontecer, né? A gente viu uma série de situações acontecendo na cidade para comemorar esse Dia da Criança. Então, eu gostaria aqui de parabenizar e de lembrar algumas situações, né? A SENC, como sempre, parceira do município, montou aqui na Praça Central uma série de brinquedos e atividades para as crianças. Foi bastante importante. O Fábio Riscala está de parabéns pela condução da SENC, e ele está sempre sendo um parceiro do município neste sentido. Neste sábado também aconteceu o dia D de vacinação contra o sarampo. Nós estamos falando aqui do Dia da Criança, mas passou um pouquinho, mas vale lembrar, as crianças têm que ser vacinadas. Tem que ser. Nós lá do Rotary estamos sempre batendo nessa tecla. A vacina é algo científico. E se a ciência provou, não tem outra coisa que vai questionar. A ciência provou que as vacinas são importantes, necessárias. Olha quanta gente a gente conheceu, e eu estou falando a gente da nossa geração, que sofreu os efeitos da poliomielite. Pessoas que passaram a vida inteira com uma deficiência por falta de vacinação. E agora a gente está vendo voltar doenças que estavam já consideradas erradicadas, né? Como o sarampo, por exemplo. Então, tem que cuidar também da saúde das crianças. Nós, do Grupo Teatron, fizemos a peça Cidadania Já. Estamos levando para as escolas municipais para o ensino fundamental 2. Já fomos em 4 escolas, e até o final do ano vamos visitar todas as escolas de Fundamental 2, tratando de temas relacionados à cidadania e ao jovem. Então, é o teatro fazendo a sua função, como teatro pedagógico, didático, ensinando os jovens a se comportar numa série de situações. Este grupo criou um texto sozinho, claro, sob a coordenação da professora Lude Santos Moma, mas eles criaram até um manual do bom cidadão, que começa com jogue o lixo no lixo. Parece clichê, mas não é. Tem muito jovem ainda jogando lixo nas ruas. E a gente tem que se preocupar, porque é o futuro. Tem que estar sempre puxando a orelha, não pode. E tem mais uma série de coisas que são tratadas na peça e também no cartazinho que eles fizeram, que é o Manual do Bom Cidadão. Lembrar também um trabalho importante em prol das crianças do município, é do professor Lilton Joaquim. Ele tem um projeto de jiu-jitsu já há muitos anos no CASM, que é o projeto Ryan Gracie, e ele convida, então, a todos que passaram lá pelo jiu-jitsu do Lilton, para o dia 26/10, a 1h30 no CASM, para um grande aulão que ele chamou de aulão Remember. Remember em inglês é lembrar, né? Então, às vezes, a pessoa já está adulta, aí passou lá pelo jiu-jitsu. Então, ele está convidando o dia 26 para lembrar desse dia, né? E também está de parabéns a equipe da Defesa Civil da Prefeitura, que fez uma intervenção sobre o dia D, Dia Internacional de Redução de Catástrofes. A criança tem que saber como se comportar numa situação de catástrofe. A criança tem que saber dos riscos que tem dentro da casa.
coisas que às vezes os pais não se atentam, mas que pode ocasionar ali um acidente e às vezes grave, né? A gente lembra que em 2014 a gente teve um caso desse no Vitória, onde uma criança perdeu a vida porque pegou fogo na casa, né? Essas coisas a gente tem que estar sempre lembrando. Então, a gente espera que a criança seja sempre a coisa mais importante do nosso município. Nós podemos discutir aqui um monte de coisa, mas não pode esquecer que o futuro cidadão mairinquense está hoje nos bancos da escola. E que se a gente quer mudar o futuro, a gente tem que investir nessa criança que está lá. Porque o olhar do educador, muitas vezes você convive meia hora ali, no pátio ou na sala de aula, você consegue identificar quem é que merece atenção. Pelo comportamento, a gente aprende, tem esse olhar. A criança que merece atenção porque ela não consegue aprender, os professores podem indicar, certamente podem indicar. E aí nós temos um dado muito importante. Nessa semana acontece a Prova Brasil, que é aquela prova que mede o nível de conhecimento das crianças. Vai medir o nível de conhecimento dos nossos aluninhos e vai dar um resultado. Como é que está Mairinque em relação a outras cidades do estado de São Paulo? Como é que está Mairinque em relação ao Brasil, né? Então, é muito importante que as escolas se engajem bastante. Eu andei pesquisando sobre o IDEB do município, não achei os dados da escola Paulo Freire e nem da escola Gabriel Rocha. Então, peço aí que se atente, ver por que não tem esses dados no site oficial, né? Mas a gente espera que tudo transcorra bem e todas as crianças possam participar da prova sem aquele medo de prova e tudo mais, né? Dizer também, para os interessados em fazer os cursos da Univesp, que estão abertos até 14 de novembro, a Univesp, que tem a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, que tem diversas vagas abertas, funciona aqui no Vilaça, é uma universidade normal, que dá certificado e o custo é zero. Então, hoje, é o que a gente fala de oportunidades, né? Tem que aproveitar as oportunidades. E, por último, falando sobre a sinalização que foi anunciada, né, na estrada Mário Covas, a gente já falou sobre isso aqui, né? A gente espera, a sinalização foi necessária, importante, veio aí a pessoa que responde por essa questão, mas só sinalizar não resolve. Tem que dar uma resposta. E eu pensei numa analogia aqui, vereador Dizão. Imagine que o senhor recebesse um presente. Alguém chega para lhe dar um presente. Se é um presente, o senhor olha, o presente está em boas condições, o senhor agradece o presente e recebe o presente. Digamos que fosse uma camiseta. Só que a qualidade do tecido era tão ruim que depois de 5 dias de uso, apareceram 11 furos na sua camiseta. Fica a pergunta, o senhor vai na loja para trocar ou o senhor vai pedir para quem te deu o presente trocar? É uma pergunta que a gente faz essa analogia, essa comparação. O que eu faço? Eu dou para quem me deu e peço para ela, viu, troca lá essa camiseta que não deu certo, a qualidade está muito ruim. Ou eu vou direto na loja. A loja, eu não tenho nota fiscal, ela pode não querer trocar, fala, olha, se não tem a nota fiscal, eu não troco para você. Este é o imbróglio que a gente vê à nossa frente já há alguns anos. Esperamos ver isso resolvido o mais breve possível. Boa noite a todos.